A paz do Senhor, meus irmãos, que bênção nós podermos estar novamente convosco para aqui compartilharmos do conteúdo da lição de número 11. Mas antes de falarmos a respeito desta lição, aqui nos estúdios do CETADB, junto conosco está o nosso companheiro de sempre, não é? O Jonatas Emanuel, o filho do pastor Adriano. Olha aí que benção. Ele está nos auxiliando na gravação, como sempre tem feito, e também o pastor Adovilson Alves de Andrade. Juntos nós somos auxiliares na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Apucarana, igreja esta presidida pelo pastor Daniel Salles Ascioli, o meu sogro amado. Olha aí que benção. Pensa num sogro feliz? É o pastor Daniel Salles Ascioli. Tem a honra de ter um genro abençoado assim como eu. Maravilha. Pastor Adovilson, paz do Senhor. Pastor Her. Tá na benção? Você gostou dessa aí do pastor Daniel ser feliz? Isso. Rapaz, eu vim para completar a vida dele. Que benção. Que bom. Mas diga lá. Pastor Hércules, o Jonathan, todos os nossos irmãos, que bom, estamos aqui mais uma aula. Com certeza será uma bênção, né, pastor? Estamos aí já caminhando para o final, não é? E essa é a lição já de número 11. Com certeza Deus nos dará vitórias. Apenas a título de lembrança, não é? Nós teremos neste próximo final de semana, especialmente no domingo, porque é o segundo domingo do mês de junho, a comemoração do Dia do Pastor, não é? Sempre comemorado no mês de junho, no segundo domingo, não é, do mês de junho. Então, esse próximo domingo, quando estaremos presencialmente estudando essa lição de número 11, é comemorado o Dia do Pastor. Desde já, né? Fica aqui a nossa homenagem a todos e a cada um dos nossos pastores, aqueles que são amigos, que curtem o nosso trabalho, que acompanham o nosso trabalho aqui na Escola Bíblica Dominical, também através do CETADB, pastores que são parceiros do CETADB com os nossos cursos de teologia, com núcleos em suas igrejas, aqueles que são alunos do CETADB, a cada um de vocês que dão a parcela de contribuição para que ocorra, né, avance a proclamação do Evangelho, a expansão da igreja nesta terra. Deus abençoe e prospere a vida de cada um de vocês. Agora nós vamos aqui para o conteúdo da lição de número 11, os prejuízos da mentira na família. O texto áureo está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3 e o versículo de número 9, que diz o seguinte: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Esse é o texto áureo, Colossenses, capítulo 3 e verso 9. Já a verdade prática diz o seguinte: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Esta a verdade prática desta lição, que o conteúdo do seu estudo está embasado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, os versículos de 1 até o 11. E nós vamos então com a leitura deste texto aqui pelo pastor Adovilson Alves de Andrade. Atos capítulo 5, versículos 1 a 11, acompanhe pela sua revista, não é? E também, se você não tem a revista, pela sua Bíblia. Já me antecipando aqui, não é, para que os irmãos estejam apercebidos de que nós já estamos caminhando para o encerramento deste trimestre, e você então deve procurar as lojas da CPAD, os canais, né, da CPAD, no telefone 0800, também através do site, para adquirir, não é, a lição já do próximo trimestre. Veja que nós já vamos avançar para o terceiro trimestre do ano de 2023. Com isso fica uma palavra bem aqui, não é? Quem está esperando, olhando para o tempo, para semear, não vai ter o que colher, porque nós estamos avançando, chegando já para metade do ano de 2023. Vamos para a leitura, pastor? Muito bem, Atos capítulo 5 e versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus.
E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Muito bem, veja aí, esse é um texto bastante conhecido, não é? Na Bíblia, especialmente em Atos dos Apóstolos, porque de fato, consiste, não é? Num grande exemplo que ocorreu lá na igreja primitiva e na verdade, aquilo sobre o qual nós vamos estudar hoje. O objetivo desta lição, que está dividida em 3 pontos principais, no primeiro ponto é investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira, se de fato eram convertidos, né? Apesar de fazerem parte da igreja, se de fato eram crentes convertidos. No segundo ponto da lição, nós vamos refletir a respeito do problema da mentira no seio da família. E no terceiro ponto, nós vamos expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia, que são coisas que andam junto, né? Mentira e hipocrisia, elas se juntam, são aliadas uma da outra, né? Para o mal, com certeza. Pastor Adolvilson, com a oportunidade para apresentar aqui a palavra-chave, mentira. Olha aí. Mentira, dizer mentiras, falar como se fosse verdade algo que não é, enganar, iludir, ludibriar, afirmação contrária à verdade, feita com a intenção de enganar, aquilo que é falso ou enganador. E eu quero começar, pastor, esta aula também, Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 44, muito conhecido. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou na verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Vamos comentar lá na frente também esse versículo aí. Aí a turma sempre faz uma anedota que envolve esta palavra, dizendo que a mentira é a filha mais velha do diabo, né? Olha só, porque ele começou, nesse texto aí, Jesus fala, né? Que ele começou mentindo desde o princípio, ele sempre mentiu, sempre cometeu a mentira. E esta é a filha a mais velha do diabo. Então nós vamos estudar sobre isso, inclusive esse texto que o pastor Adolvilson citou, ele é o texto base para a meditação da semana da quarta-feira, não é? Da quarta-feira, para aqueles que fazem, né, acompanhamento da leitura diária no seu devocional, esse texto do Evangelho de João 8,44 é a meditação da quarta-feira. Muito bem, meus irmãos, agora nós vamos avançar aqui para a introdução desta lição. A história que nós temos e que envolve Ananias e Safira é marcada de forma negativa pela mentira que este casal aplicou, proferiu lá no início da igreja. Veja, nós estamos falando aqui de Atos capítulo 5, é bem no início da igreja. Ao longo da história da igreja, depois do Pentecoste, que na Bíblia está em Atos capítulo 2, não é? Nós vamos verificar que um sentimento amoroso de partilha e de respeito, especialmente a favor dos pobres, dominava a igreja, que estava cheia do Espírito Santo. Para que os necessitados então não tivessem carência, tivessem na verdade as suas necessidades supridas, alguns que eram novos convertidos e que tinham posses, eles vendo essa necessidade, acabavam por negociar as suas propriedades, os seus patrimônios,
e depositavam o valor da venda dos seus patrimônios aos pés dos apóstolos, não é? Para que esses então, de forma organizada, fizessem a distribuição ou pudessem suprir a necessidade dos irmãos da igreja ali naquele primeiro momento da igreja que era nascente. Nesse contexto aqui, então a gente estudando, especialmente o capítulo 4 e o 5, a gente verifica que Ananias e Safira, eles tomados de inveja, e também desejando chamar a atenção, porque tem esse negócio na igreja, né? Sem dúvida. Tem gente que contribui na igreja não é por amor à obra, mas é para que os outros vejam que eles deram volumosas contribuições e com isso bajulem esses tais. Infelizmente isso está nas nossas igrejas. E foi justamente com esse propósito que Ananias e Safira mentiram, não é? Mentiram para os apóstolos e também na tentativa de enganar a igreja. Nesta lição, então, nós vamos estudar o perigo que a mentira traz para a família que se diz cristã. E essa tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia, ou ela acaba também, de forma contundente, gerando uma tragédia familiar. Porque a gente observa no texto que o pastor Adolvilson acabou de ler, Atos capítulo 5, que primeiro Ananias e depois Safira foram punidos com a morte porque tentaram, e aí o texto é muito claro, tentaram o Espírito Santo. Veja que coisa tremenda isso aí, não é, pastor? Exatamente. Vamos lá para o tópico 1 e subponto 1. Por que uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho, que diz lá em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Essa transformação que há, esse novo nascimento, mudança de vida, então isso não estava sendo revelado no casal. Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo, ou seja, eles não foram genuinamente transformados. Lembrando que dentro das igrejas hoje tem muita gente que está ali, pastor, tem uma certa gosta, tem um certo prazer de estar no meio do povo, mas não tiveram a vida mudada ainda. Nós podemos colocar sim, sem dúvida, está em João capítulo 3 e versículo 3 ao 7, né? Sobre essa questão de nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 3,4, João 3,4 diz assim: perguntou Nicodemos como pode nascer sendo velho. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Aí está explicando e contrariando a questão aí eu esqueci aqui a palavra, renascer de novo, da reencarnação. Muito obrigado, aqui já contraria, aqui não está falando sobre reencarnação, não é? E o versículo 6, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E ali, João 13,7, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo, se transformem pelo poder do Espírito Santo na vida da pessoa que aceita a fé em Cristo. Fica muito evidente então, pastor Adolvilson, que Ananias e Safira estavam membros da igreja, porém não estavam genuinamente, conforme a proposta do pastor Elianai Cabral nesta lição, eles não estavam genuinamente transformados. E como eu já disse anteriormente, há muita gente assim nas nossas igrejas. Sim. Não é? Muita gente. Pessoas que acabam indo para a igreja por familiaridade, por vínculo de amizade com alguém que está ali, que é membro da igreja, ou tem alguma função de liderança na igreja, e a pessoa acaba indo para a igreja porque acha que é um lugar legal, porque é joia e tal, e vai ficando ali, porém não tem uma experiência com Deus, uma experiência de salvação, uma experiência transformadora. Então, é importante enfatizarmos que no início do movimento da igreja, ali no Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, aí é o que nós precisamos enfatizar. A velha natureza se revelava na hipocrisia,
na cobiça e também na mentira do casal. Então vamos colocar aqui essas 3 coisas destacadas para que você não esqueça enquanto nós estivermos estudando esta lição. Hipocrisia, cobiça e mentira. É exatamente aquilo que nós vemos com uma ênfase no texto que lemos de Atos capítulo 5, relacionado a Ananias e Safira. Um casal que era hipócrita, que eram cobiçosos e com isso também mentirosos. Pastor, me lembrei de Mateus 15:8, Jesus direcionando esta palavra aos fariseus, não é? Lá em Mateus 15:8 diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então veja bem, é esse contexto que nós estamos vendo hoje no nosso meio. Muitas pessoas dentro ali do contexto igreja são uma bênção, saiu para fora, a coisa complica. Então nós vemos aí pessoas que honram com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Alguém ainda fala, não, isso é normal, toda igreja tem. Não, isso não é normal, não deve ser assim. Se é assim, é porque alguma coisa no processo todo ali na igreja não vai bem, porque isso não é normal e nem pode ser dessa forma. Então nós vamos avançar aqui para o tópico primeiro, mas agora o subponto 2, a comunhão na igreja de Atos. Muito bem, Atos dos Apóstolos era claro que uma das características dos primeiros dias da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja apostólica, entre outras coisas, era a comunhão. Atos 2:42 diz lá: eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Agora eu escrevi aqui o que é a comunhão. Comunhão é o vínculo de unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo, não é? Uma igreja cheia do Espírito Santo, né, pastor? Então eles estavam unidos no mesmo objetivo, no mesmo propósito e nos mesmos alvos. A palavra grega aí é koinonia, traz a ideia de cooperação, relacionamento espiritual entre os santos. Então a igreja primitiva era completa. Atos 2:42 lemos agora. Reuniam-se orações de súplica, não é? Mas também se reuniam para socorrer a área social. Também eles investiam na área social e socorriam aqueles mais necessitados. A gente pode dar até um exemplo dessa comunhão, dessa unidade, que é algo que eu gosto de mencionar, é um purê. Um purê de batatas, ainda que não esteja na hora do almoço, mas isso é inspirador, não é? Porque você pega um saco de batatas e aí não é uma unidade aquilo ali, são batatas de forma individuais, mas a partir do momento que você faz um purê, aí existe ali uma unidade. Então esta comunhão que havia na igreja em Atos era justamente isso. Ninguém tinha como exatamente ou propriamente seu aquilo que possuía, porque entendia que aquilo que ele tinha deveria atingir também os demais e que passavam necessidade, não é? E era exatamente assim, foi essa a atitude de comunhão que houve entre o povo. Está escrito na nossa lição que isso aí foi movido pelo amor generoso e voluntário, e a ação do Espírito Santo, claro. E lembra que nós já comentamos aqui o primeiro fruto do Espírito, é a base de todos, que é justamente o amor. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela se une e põe em prática o amor deixado por Cristo. Muito bem, quando você vê a marca então desta igreja, você observa uma ajuda mútua. Como eu disse aqui, aquilo que as pessoas tinham, elas não tinham como algo propriamente seu. Os seus membros, não é? Os membros desta igreja nascente lá, conforme a narrativa de Atos capítulo 2, eles chegavam ao ponto de vender aquilo que tinham, o seu patrimônio, a sua propriedade, e depositavam o valor arrecadado aos pés dos apóstolos, até porque havia uma compreensão naquele primeiro instante de que Jesus voltaria para o arrebatamento da igreja já naqueles dias. E aí, entendendo desta forma, as pessoas não conseguiam assimilar a ideia de manter propriedade, patrimônios e tal, sendo que o irmão estava em necessidade. Então eles faziam dessa forma. O dinheiro arrecadado na venda das propriedades, né, dos seus bens, dos seus patrimônios, eles usavam na verdade para ajudar os mais pobres de Jerusalém. E quando você lê Atos 4, o versículo de número 34 e 35 diz assim, não havia, pois, entre eles necessitado algum,
porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, quando o texto fala que não havia necessitados na igreja, é justamente por quê? Porque as necessidades eram supridas com a venda daquilo que os outros que tinham mais condições ofertava para que esses necessitados fossem supridos. E aí, meus irmãos, um exemplo disso consta a partir do verso 36, não é? O caso do Barnabé. O texto diz assim, ó: então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então você vai observar que Barnabé vendeu as suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade daqueles cristãos que viviam carentes e com necessidades na igreja primitiva. Aí você observa que exatamente esse exemplo de Barnabé é o que encerra o capítulo 4, e aí nós vamos no capítulo 5 para o episódio que é o bojo da nossa lição e que envolve Ananias e Safira. Aí, pastor, exatamente, o pastor, ponto... Pode falar. É assim, o senhor comentou, é interessante que o povo da igreja primitiva, eles tinham esse pensamento. É interessante que o professor entenda o contexto. Eles tinham esse pensamento que Jesus voltaria naqueles dias. Exatamente. E Paulo, sabendo disso, ele escreveu lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, para orientar este povo. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês, versículo 2 de 2 Tessalonicenses 2, que não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por cartas supostamente vindas de nós, aquelas epístolas que se diziam que eram deles, mas não eram de autoria. Atribuía-se a eles, mas não eram apostólicas. Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ele está dizendo assim, não fique preocupado, né? Cuide dos seus afazeres, cuide da sua vida, porque havia esse pensamento, Jesus volta amanhã, então nós não precisamos disso. Claro que fizeram isso movidos pelo amor, pela atuação do Santo Espírito de Deus. E ali no versículo 4, diz assim, no 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então veja bem a capacidade teológica de Paulo de orientar, não fiquem preocupados. Até porque isso que o pastor menciona, de fato acontecia. Alguns, na intenção de ludibriar os novos convertidos, inventavam textos, cartas e atribuía esses escritos aos apóstolos para que esses escritos tivessem autoridade. E com isso fazia com que o povo se desfizesse dos seus bens, enganando o povo. Então você observa então a sabedoria ou a maneira como o Espírito Santo inspirou Paulo para que instruísse a igreja a respeito deste tema. Agora nós vamos propriamente para o problema de Ananias e Safira, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira que levou-os a mentir. Isto, conforme o pastor já comentou no capítulo 4 de Atos, quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. Nós temos que fazer o mesmo, ter esse cara em evidência aí perante a igreja. No lugar de agir de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. Atos capítulo 5, verso 1 e 2 diz assim, o verso 1, e um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Agora o versículo 2, ele reteve parte do dinheiro, para si,
sabendo disso também a sua mulher, ou seja, um acordo que fizeram entre si. o casal. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Aí é que aconteceu toda esta tragédia. O plano era o seguinte: venderam a propriedade, levaram o dinheiro como oferta à igreja, mas reter parte desse valor para eles mesmos e entregar a outra como se fosse o valor completo. Ou seja, eles combinaram lá, ó, este valor nós vamos repassar, mas vamos segurar um pouco para nós aí. Eu vou colocar assim, eles venderam a propriedade por R$200 mil. Pegaram 50 mil e reservaram lá debaixo do colchão. 150 mil eles foram colocar nos pés dos apóstolos e disseram: ó, vendi a propriedade por 150, tá aqui o dinheiro. Só que 50 estava lá escondido debaixo do colchão. É aí que está a mentira de Ananias e Safira, e ambos fizeram isso de comum acordo, conforme o texto aí, versículos 1 e 2. Exatamente, o tópico 1 e o subponto 3, a inveja ainda da hipocrisia de Ananias e Safira. E Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. Pastor, é bom que se coloque aqui que eles não morreram devido ao valor, mas sim pela mentira. Coloque isso daí, tá bom? Em sala de aula. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Mais trágico ainda quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Devemos estar vigilantes. O diabo age para desfazer a unidade do Espírito. Lógico, o Espírito Santo na vida da família. Então temos que vigiar. Veja que lendo o capítulo 5, verso 3, Pedro disse bem assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, não é? E retivesses parte do preço da herdade? Isso. Veja lá, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estaria em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. É esse o problema que aconteceu aqui. Cheio do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, inspirado, não é, pelo Espírito Santo, e também com a autoridade espiritual, a autoridade apostólica, foi que ele arguiu Ananias a respeito disso, porque a propriedade era dele, e não era exigido que os crentes vendessem as suas propriedades. Mas o problema foi que ele viu que o Barnabé fez aquele gesto e que ficou bem diante dos apóstolos, não é? Ele ficou bem posicionado, o Barnabé. E aí o Ananias e a Safira falaram: nós não podemos ficar atrás. Para entender, vamos pastor, fazer um negócio aqui. E aí eles armaram essa presepada aí. Olha aqui, o pastor falou algo interessante. Em outra tradução diz assim, lá no capítulo 5 de Atos, verso 4: antes de você vendê-lo, era seu, o terreno era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isto? Você não mentiu a seres humanos, mas mentiu a Deus. Ou seja, tudo era dele, né? Ele poderia ter pego lá, mas a questão foi a mentira que trouxe destruição, que é o assunto da lição de hoje. É um problema muito grave, não é? Quando se permite que Satanás faça isso. E infelizmente esse negócio tem tomado a vida de alguns irmãos. Veja que o apóstolo Pedro, uma vez que tenha tratado do caso, vamos colocar assim, de Ananias, ele também aplicou, né, esse mesmo tratamento em relação a Safira, a esposa de Ananias, sem que ela tomasse conhecimento, porque o texto está muito claro a respeito disso, né, de que o seu esposo já havia consumado a mentira e havia morrido por causa disso. Então aí o Pedro no versículo 9 diz assim: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Veja, Pedro está dando aqui o mesmo tratamento. Ele anteriormente disse no versículo 3 para Ananias, e agora também ele questiona essa questão à esposa dele, a Safira. Portanto, a gente vê que a mentira e o engano dominavam não só o coração de um dos cônjuges, mas o casal, esta família, ela estava com um vírus muito maligno da mentira, o vírus da hipocrisia, do engano, né, da inveja. A coisa estava ruim, e eles então
deixaram que isso tomasse os corações na tentativa de enganar, de ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança que era exercida pelos apóstolos. O senhor leu 9, está muito claro no versículo 7 de Atos 5. Cerca de 3 horas, pastor, mais tarde entrou a mulher, sem saber do que havia ocorrido, o esposo já tinha morrido. E o verso 8, Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu enfaticamente, sem gaguejar, sim, foi esse mesmo. Aí aconteceu essa tragédia. No versículo 10, naquele mesmo instante ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontraram-a morta. Pastor, e se fosse aplicado o mesmo juízo nos dias de hoje? Mentiu para Deus, morreu. Jesus. A população evangélica seria reduzida drasticamente. Ao tentar enganar aqui a liderança do apóstolo Pedro, não é? Frente à igreja primitiva, a gente observa que na verdade eles não mentiram para os homens, mentiram contra o Espírito Santo. E depois ainda o Pedro reforça no verso de número 4, assim, você não estava mentindo somente a nós, mas também a Deus. Então a mentira deles afrontou ao Espírito Santo, afrontou diretamente o nosso Deus. Veja que o nosso Deus é galardoador, ele é aquele que dá presentes, dá dádivas para aqueles que o servem, que o buscam, e Ananias e Safira não precisavam ter essa atitude, mas porque tomaram essa atitude e não respeitaram, não levaram em conta, não é, a presença de Deus e a liderança apostólica, este foi o fim deste casal. Ambos morreram e foram sepultados. Concluindo, pastor, o tópico primeiro, né, diz lá, a igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão. Entretanto, Ananias e Safira dissimulavam nessa comunhão com mentira. Existe uma palavra, assim, um termo que está sendo bastante empregado, não é? Ananias e Safira, em relação à comunhão da igreja primitiva, era um ponto fora da curva, não é? Enquanto os outros serviam a Deus com alegria e também com os seus bens, Ananias e Safira era exatamente esse ponto fora da curva, porque destoavam, não é, dos demais, e nesse aspecto negativamente. Infelizmente, não é, o exemplo deles é um exemplo muito negativo. Vamos para um intervalo e, ao retornarmos, nós vamos tratar a respeito do problema da mentira dentro da família. Até mais! Muito bem, meus irmãos, retomando aqui a nossa aula, lembrando que nós estamos estudando a lição de número 11. A lição de número 11, o seu tema é exatamente os prejuízos da mentira na família. E o tópico segundo, que você pode acompanhar se você tem a sua lição, é o problema da mentira dentro da família. E para isso nós já vamos diretamente aqui para a mentira produzida dentro da família, que é o subponto 1. Muito bem, Ananias e Safira, nós já comentamos sobre isso, imaginavam que podia ter proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo, lá em Atos capítulo 5, versículo 1. Pode até mentir e ocultar da igreja, mas Deus vê todas as coisas, não é? Isso fala a respeito de pessoas que só se dizem cristã,
mas mantém velhos hábitos da vida mundana. É aquilo que nós comentamos em aulas anteriores. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Ainda estão com o Egito no coração. Olha, o Espírito Santo, ele se entristece, não é? A verdade é essa, e Paulo, inclusive, nas suas epístolas, ele fala a respeito disso. Quando dentro da família, esposo, esposa, os filhos ali, filhas e os outros membros, que às vezes tem famílias que têm avós que moram juntos, cunhados, enfim, outros entes da família, não é? Mas quando estas pessoas têm no seu estilo de vida embutido ali, está encrostado a mentira, isso faz com que o Espírito Santo de Deus se entristeça. E Paulo, na verdade, ele exorta, quando nós, inclusive é o textuário da nossa lição, capítulo 3 de Colossenses, não é? E o versículo de número 9, Paulo está exortando exatamente a respeito disso, a não mentirmos uns aos outros, porque o texto diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, ou seja, vocês já não estão mais com a vestidura da mentira, então vocês não devem mais fazer as obras que o velho homem fazia, uma vez que agora vocês são crentes de fato, são transformados, já fostes regenerados. Cabe aí a pergunta, exatamente, se de fato houve regeneração, porque conforme vemos no tópico primeiro, no caso de Ananias e Safira, essa regeneração, ela não aconteceu. Pastor, olha aqui, ó, eu trouxe ainda mais um texto bíblico que o professor pode usar, lá em Provérbios 12 e 22, diz assim, olha como é direto e objetivo: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Glória a Deus. Que bênção, né? Provérbios 12 e 22. É tão somente uma confirmação de que o Senhor ama a verdade. Glória a Deus. Quem ama a mentira é aqueles que servem o diabo, que segundo o texto de João 8 e 44, são aqueles que são os filhos dele, não é? Dele, me referindo, dele é do diabo. Interessante que tem pessoa que ele fala mentira com a facilidade. Com uma natureza, né? E ele fala tanta mentira que ele acaba acreditando como se fosse verdade. É impressionante. E interessante que na igreja não tem esse tipo de gente. Inclusive, a ideia da esquerda política mundial é justamente esta: repetir uma mentira, não é, diversas vezes, para que isso fique inculcado na mente do povo como se fosse uma verdade. Isso você vai observar, não é? Eu não vou mencionar nomes aqui porque não é bom mencionarmos nomes. Eu, inclusive, um dia desse fiquei com o meu canal bloqueado quase 2 semanas sem poder fazer compartilhamento por causa desse tipo de coisa. Mas veja lá o que as coisas acontecem. A esquerda diz mentiras e vão falando mentiras e vai repetindo. E quando você conversa com pessoas que não têm uma segunda fonte de busca de informações, eles replicam aquela mentira como se de fato fosse uma verdade, sem conhecer de fato a verdade. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade. Ele disse mesmo, João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem gente que diz assim, ó, Jesus é caminho, verdade e vida. Não, porque se você não usar o artigo definido, você dá margem para dizer que existem outros caminhos, outras verdades e outra vida. Na verdade, a vida é Jesus, o caminho é Ele, não é? E Ele é de fato a verdade. Em Gálatas, falando agora sobre o uso da mentira que está dominado, ou sobre a vida daquele que é dominado pelo poder da carne, quando você lê Gálatas, especialmente o capítulo 5, os versículos ali, a partir do 17 até o 25, que fala a respeito das obras da carne, dos frutos do Espírito, o apóstolo Paulo ele escreve que a carne ela cobiça contra o Espírito, e este se opõe à carne para que não façamos o que ela quer, ou seja, se espera, quando nós vemos Paulo falando a respeito disso, a expectativa que há em torno disso é que os cristãos de fato vivam uma vida em que a carne esteja crucificada, juntamente com as suas paixões e concupiscências, isto é, com os vícios da alma. Assim, devemos viver dominados
pelo Espírito Santo. E é exatamente a sugestão do texto de Gálatas, capítulo 5, os versículos 17 e os versículos 24 e 25. Tem aí? Tem. Qual que o senhor quer? Gálatas 5:17. 5:17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E o versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A mentira faz parte da carne, crente carnal. Olha, nós lemos até o verso 26, mas eu acabei compridando o meu olho aqui para o verso 26, porque ele acaba também tendo aplicação a esse exemplo que nós estamos tomando parte aqui de Ananias e Safira, porque diz assim o verso 26, não sejamos cobiçosos de vanglórias, que é exatamente aquilo que Ananias e Safira tiveram, uma vez que viram o ato de o José da Consolação, o Barnabé, não é? Cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, e aí diz assim, invejando-nos uns aos outros. Essa é a cobiça da carne contra o Espírito. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o seu pai. A pastora Adovilson já mencionou o texto de João 8, 44 e 45 no início da nossa aula. Se a mentira, domina o crente, significa que este tal não está no Espírito, mas na carne. E é esse o cuidado que, como crentes, nós precisamos ter, precisamos desenvolver, não é? E é exatamente isso que Paulo está recomendando para nós. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Então a condenação, ela não existe para quem? Para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque aqueles que andam segundo a carne, sobre os tais, com certeza virá condenação. E ainda o próprio apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 13, a seguinte verdade que está no verso 14. 13 e 14 de Romanos. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ou seja, não faça, revestido de Deus, né? Revestido do Espírito Santo, de Jesus, você não faça, não cumpra na sua vida os desejos da carne. Aleluia. Vamos em frente. A sinopse do tópico 2. O uso da mentira revela a escravidão da carne. Olha aí. Revela a escravidão da carne. Então, se a pessoa tem essa mania de mentir aí, não é? Constantemente mentindo, ela se revela escrava da carne. Conjugada com a hipocrisia, a mentira traz consequências sérias para toda a família. O ambiente fica difícil, né? O ambiente familiar, quando tem mentira, fica muito difícil de ser, de haver um convívio saudável. Não é? O bom mesmo é que o ambiente familiar esteja saturado da presença de Deus, do Espírito Santo, onde as coisas boas possam ser trocadas com os membros daquela família. Vamos avançar aqui, meu pastor, para o ponto de número 3, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. É exatamente o subponto primeiro, cuidado contra os defeitos morais no lar. Isso, nesse texto aí, pastor, quando se permite certos defeitos morais, como a prática da mentira e fingimento, né, e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Temos aí, nesse slide, o exemplo de Acã. E eu quero ler, pastor, a ordem de Deus para não se apossarem de nada. Então, lá no capítulo 6, e versículo 17, diz assim: a cidade com tudo que nela existe... 6 e 17 de Josué. Josué, isso aí. Opa, perdão. Cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em casa serão poupadas, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Agora, ao verso 18. Mas fiquem longe, olha... É interessante que Deus avisa antes e a pessoa desobedece e traz consequências graves. Mas fique longe das coisas consagradas, não se aposte em nenhuma delas,
para que não sejam destruídos, do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. E o 19, toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Mas o que nós vemos ali, semelhante ao que aconteceu com Ananias e Safira no Antigo Testamento, lemos a história de uma família israelita, cujo chefe era Acã, dominado pela cobiça e pela hipocrisia, furtou, o que diz, Deus fala assim, olha, orienta, não peguem nada. Então ele, dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados, e que por isso Israel não deveria tomar como despojo. Olha aí a desobediência. E esse pecado, lá no tópico 3, subponto 1, esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Queridos, olha o resultado dessa situação aí em Josué 7:1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o versículo 24 de Josué 7, Josué, junto a todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. E o 25, disse Josué, porque nos causou essa desgraça? Tomou o que não era dele. Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel apedrejou, e depois apedrejou também os seus e queimou no fogo. A família de Acã desapareceu pela desobediência também, com relação a esse material que ele pegou. Veja só, meu Deus do céu. Olha, no primeiro ponto, antes de nós encerrarmos o primeiro ponto para o intervalo da aula, nós falamos a respeito disso. Imagina se estas coisas acontecessem ainda nos dias atuais, não é? Olha só como é. O problema é que o povo, na verdade, perdeu o temor de Deus. E quando eu digo temor, eu estou dizendo aqui em relação ao respeito, né? A turma perdeu o respeito a Deus e às coisas do Senhor. Por isso que praticam isso de forma como se nada acontecesse. E é exatamente isso que tem trazido grandes males. Agora, vamos avançar aqui para o subponto 2. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém, meus irmãos, ninguém absolutamente está livre de se achar dominado pelas as hipocrisias, as mesmas que nós estamos estudando aqui, e mentiras, as quais foram encontradas no casal Ananias e Safira. Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas que são dominadas pelo pecado. Romanos 1:25. E trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Muito bem, nesse texto de Paulo aos Romanos, nesse primeiro capítulo, Paulo está tratando aqui de um assunto muito sério, não é? Muito sério, que é a respeito dos pecados da idolatria e da depravação. Na sequência desse texto, ele vai falar exatamente a respeito disso, desta depravação, do afastamento do povo de Deus, não é? O afastamento do povo em relação a Deus e também da verdade de Deus. Os servos de Deus, a estes, cabe, na verdade, que façam, não é, um autoexame, e cada um de nós devemos nos submeter a esse autoexame diante de Deus contra a hipocrisia. E aí a referência é Mateus capítulo de número 7, não é? E o versículo 3 e também o 5, que diz assim, ó: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Verso 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui Jesus está falando exatamente a respeito do fato de julgarmos os nossos irmãos, quando na verdade nós estamos até em situações ainda piores do que aqueles
para os quais estamos emitindo juízos de valor. E é este o ensinamento de Jesus aqui. Então, cada um de nós, crentes em Jesus, devemos nos colocar numa posição de autoexame e verificarmos, a começar em mim, quebra-corações, para que sejamos verdadeiramente renovados e transformados e tenhamos, não é, a nossa vida mudada. É de fato assim, nesta consequência direta da mentira, que nós vemos a hipocrisia. E é assim, a consequência direta da mentira, ela é a hipocrisia. Esses dois vícios, a mentira com a hipocrisia, são obras carnais que podem dilacerar uma família, destruir uma família. E o exemplo de Ananias e Safira é de fato um desses exemplos, não é? Ambos morreram exatamente porque mentiram contra Deus. O versículo 3, inclusive, ele enfatiza isso. Exatamente. O versículo 3 diz lá no tópico 13, subponto 13, o versículo 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Uma pergunta. É indiscutível que Satanás age ativamente na terra, especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Eu trouxe aqui 1 Pedro 5,8, pastor. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Então ele está aí, não é? Procurando o momento certo, nós devemos vigiar. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros. Dissemos aqui nas primeiras aulas, o diabo não tem família e ele quer destruir a família que compõe a igreja. Ele, destruindo a família, investindo sobre a família, ele consegue atingir a igreja. Muito bem, então qual é o nosso papel? É justamente Vigiar. Levantarmos barreiras impedindo que o inimigo Satanás, o diabo, possa agir contra a nossa família. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem que Satanás encha os seus corações para desestabilizar, né? Desestruturar a família. Por isso, conforme o texto de Mateus 26 e 41, cabe a cada um de nós estarmos em constante oração, em vigilante oração. Veja aqui, Mateus 26 e 41 diz assim, ó: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, pastor Adolfo, nós podemos dizer que o que a Bíblia, na verdade, nos ensina nas palavras de Tiago. Tiago, no capítulo de número 4, e no versículo 7, ele deixa para a gente uma grande lição. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir. Veja que primeiro tem assim, ó, sujeição a Deus e resistência ao diabo. O problema é que muito crente está fazendo o contrário, está resistindo Deus e se sujeitando ao diabo. E a palavra do Senhor nos ensina que para que o diabo fuja, nós precisamos estarmos sujeitos. Sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque ele a seu tempo vos exaltará. Foi exatamente o que Pedro disse. Eu acho que linda essa palavra de Pedro, porque Pedro foi aquele que exatamente negou Jesus. E quando ele escreve a epístola, você vê que ele já escreve uma carta como resultado de uma vida transformada. Porque ele que viveu o episódio e não resistiu, não se sujeitou, não é, no momento em que deveria ter se sujeitado debaixo da potente mão de Deus e que fez com que ele negasse a Jesus, agora ele escreve a primeira epístola no capítulo 5, versículo 7, dizendo que nós devemos nos sujeitar debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Deus, ele nos exaltará. Muito bem, a sinopse do tópico 3, é preciso estabelecer uma camada de proteção na família cristã contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. Está aí o resumo desse tópico. Muito bem, meus irmãos, então nós vamos agora para a conclusão do nosso estudo na lição de número 11. E a conclusão, nós vamos verificar que assim como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com a morte instantânea,
membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa desta prática. E aí, amados, a Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. E é na verdade, e é sobre a verdade, não é, que nós devemos ter a nossa vida, o nosso ministério, o nosso casamento, a nossa família, a nossa vida profissional. Ela deve estar edificada sobre a verdade, porque se for edificado sobre a mentira, tem tempo curto, não é? Tem tempo curto, vida útil muito curta. O texto da primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no verso de número 15, ele diz exatamente assim, eu vou achar aqui, 3 e 15, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Paulo está aqui relatando para Timóteo, não é? Dizendo que espera ver Timóteo com uma brevidade de tempo, mas ele se antecipa escrevendo lições que Timóteo deveria aplicar na sua vida, no seu ministério, na igreja onde ele estava trabalhando, servindo ao Senhor. E ele diz, olha, é assim que convém que um crente ande na casa de Deus, porque aqui, não é, nós vemos a igreja como coluna e firmeza da verdade. Pastor, com relação a isso, eu marquei aqui, a igreja é a portadora da verdade, a sua função é portar, ou seja, ser guardiã da verdade divina na terra. Sua função é proteger, ou seja, defender a verdade. Aconteça o que acontecer aí na vida secular, nós estamos com a verdade, com a palavra de Deus. Muito bem. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade é o melhor. O melhor caminho é andar na verdade. Mas se aqui tem uma coisinha que está acontecendo aqui, se eu falar uma mentirinha não tem problema nenhum. Pode ser que ali na frente a sua mentirinha, para ser sustentada, precise de uma mentira ainda maior. Um abismo. E aí depois você vai ter que contar uma outra mentira ainda maior para sustentar aquela mentirinha que deu sustentação por uma outra mentira, e aí a coisa chega a um ponto que a casa cai, ela vai desmoronar, e a verdade vai prevalecer, sempre é desta forma. Então ande na verdade, pratique a verdade, tenha na sua vida, na verdade, no seu ministério, não é? Essa ideia de caminhar na verdade. Com isso nós queremos aqui agradecer a cada um dos nossos amados irmãos, não é? Na conclusão do estudo da lição de número 11, a respeito da necessidade que nós temos de praticarmos a verdade, vivermos na verdade, andarmos na verdade, porque conforme nós temos estudado aqui, a mentira traz prejuízos inestimáveis, e aí precisamos andar na verdade. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nos ajude, se você entender que isso tem relevância e que tem importância, nos ajude a compartilhar o conteúdo, este comentário desta lição de número 11, através das suas redes sociais, dos seus canais, e nós louvaremos a Deus pela sua vida, pela sua atitude. Muita gente com certeza precisa ouvir esta palavra de verdade, não é? E você pode ser um canal de Deus para que isso aconteça. Deus abençoe você, na paz do Senhor. Pastor Adolvilson, com as suas considerações finais. Portanto, meus queridos, compartilhe para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis, né? Compartilhe, comente, tá bom? Sobre a aula. Que Deus abençoe. Ore por nós, nós oramos por vocês. E a vitória é nossa pela autoridade sempre do nome de Jesus. A paz do Senhor. Paz do Senhor.